mas como não tem uma memória muito boa, a gente finda distanciando um pouco do entendimento. Mas o mais importante nesta palavra, que aqui existe o homem e o Filho do homem, Jesus Cristo. Ao homem, ele tem um entendimento que entende das coisas, que sabe das coisas. Mas ao homem é apenas um achismo do que vem amanhã. Mas Jesus sabe do hoje e do amanhã. Jesus sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe do que vai acontecer no futuro, e o homem apenas acha que sabe do futuro. Mas Jesus é a certeza do amanhã. E aqui, o que ele referencia a Pedro, e pede a Pedro que apacentasse as ovelhas, e pergunta a Pedro se ele o ama. E Pedro diz claramente que ama Jesus. Mas Pedro não entende o porquê desta pergunta. E a pergunta que Jesus faz a Pedro, se ele o ama, era para que Pedro entendesse o que ele queria do futuro de Pedro. Era que Pedro apacentasse as ovelhas de Jesus. E aqui eu fui procurar entender por que Jesus escolhe a Pedro para apacentar as ovelhas. Sendo que Pedro, lá em outrora, ele nega Jesus 3 vezes. Em outro momento, Pedro é um homem de atitude e que muitas das vezes trouxe a Jesus uma situação de Jesus repreender Pedro. Então Jesus pergunta aqui a Pedro se o ama, porque ele queria algo de Pedro, que era muito mais além. Ele queria uma conversão de Pedro. Porque Jesus aqui, ele já foi ressuscitado e aparece aos discípulos pela 3ª vez. E aqui, neste momento, ele, antes de partir para o Pai, ele requer algo de um dos seus discípulos. Porque ele pergunta a Pedro se o ama, sendo que Pedro, em outrora, foi tão temeroso a fazer a vontade do Senhor, quando ele diz para Jesus lá em outrora que ele seguiria Jesus até a morte, que não temeria as situações. Mas Jesus fala a Pedro que naquele dia Satanás pediu para peneirar Pedro como se peneira o trigo. Glória a Deus. E Pedro não entendendo, e ele pergunta a Pedro, fala a Pedro que ele ainda precisa se converter. Pedro andava com Jesus, defendia Jesus, mas a palavra vai dizer que Pedro precisaria se converter. E Pedro não entende o amanhã que Jesus está falando a Pedro. Pedro acha que tudo seria muito maravilhoso, porque Jesus o guardaria e talvez não, certeza que ele não permitiria Pedro passar por adversidades se Jesus estivesse com ele ali. Então ele não entendia o que Jesus iria passar. Mas quando Jesus é capturado, Pedro já não reconhece Jesus. Pedro não é convertido, andava com Jesus, mas ao mesmo tempo ele nega Jesus. Quando ele vê o perigo diante dele, ele nega Jesus. Ele não reconhece Jesus. Não digo que ele não reconhecia Jesus por negócio, porque ele andava com Jesus. Mas o medo fez com que Pedro negasse a Jesus. Isso demonstrou que Pedro, ele não era convertido, como ele disse. Ele disse que o seguiria até a morte. Mas assim não o fez. Por quê? Porque ainda não era convertido, não tinha ainda a certeza do que Jesus é. E muitas das vezes nós nos pegamos nesta situação. Somos crentes, seguimos a Jesus. Se perguntarem para nós se nós amamos Jesus, nós amamos. Você segue Jesus, nós seguimos Jesus. Mas quando vem o perigo e a adversidade, e quando vem o deserto e o vale,
que é onde há o perigo constante e real nas nossas vidas, nós fazemos como Pedro fez. Glória a Deus. A pergunta Aleluia. que eu deixo esta noite a todos nós é saber que confiança nós temos nesse Jesus que nós seguimos. Porque Pedro andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, eram constantes os milagres de Jesus, tanto é que a palavra vai dizer que se referenciasse todos os milagres que Jesus fez neste período, não daria conta de quantos livros seriam escritos. Agora eu trago para nós, uma referência para nós, sendo que Pedro via todos os milagres do próprio Jesus fazendo, ele nega Jesus, e nós, que muitas das vezes não vemos Jesus fazer, vemos apenas pequenos milagres acontecendo. Será que na hora do perigo real, o perigo de morte, o perigo de dor, aonde o medo é real, nós faríamos como Pedro ou não? Aleluia. Será que nós seremos perfeitos para julgar Pedro, que Pedro fez? Mas Jesus olha para Pedro de uma forma diferente. Nós olhamos que Pedro andando com Jesus e ainda nega Jesus, mas ali era um perigo real de morte. Ali era um vale, era um deserto a qual Pedro estava passando, para que ele entendesse quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Eu tenho me perguntado nos últimos dias, quem é Jesus para mim? Porque quando as coisas estão indo bem, é uma maravilha falar de Jesus. Quando as coisas estão bem ao nosso favor, eu creio em Jesus, eu tenho fé, é maravilhoso ter fé em Jesus quando tudo vai bem. E quando vem umas lutinhas no meio do caminho e o Senhor nos permite romper e vencer em tempo rápido, nossa, como Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Quando o Espírito Santo ministra para nós tal coisa e nos faz nos tirar daquele vale, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Mas quando o perigo se torna maior e que o nosso deserto é maior, e aí nós começamos a clamar ao Senhor, e o Senhor demora ao nosso entender nos responder. E ali nós vemos o perigo batendo a nossa porta. Ali nós vemos a dor batendo em nosso corpo. Glória a Deus. Ali nós vemos a nossa alma sentir todas as dores, a angústia, a tristeza nos desfalecendo e nós padecendo. Aí nós clamamos ao Senhor e o Espírito Santo não fala nada. E aí nós nos sentimos assim, que Jesus é esse? Porque eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado, mas o Espírito Santo agora não fala mais. O Espírito Santo agora não me responde mais. E aí é quando nós batemos com a verdadeira realidade, que é a dor na alma, a realidade batendo na tua mente, e o inimigo aproveitando da fragilidade, dizendo, é o fim, não tem mais jeito, é o fim para você, é rua sem saída. E aí você tem que buscar todas as suas forças naturais e saber que tem um Jesus que é por mim e por você. Só assim nós conseguimos buscar Jesus, porque Jesus não se afastou, mas o nosso medo arrancou da presença. Então assim Pedro sentiu naquele momento, ele sendo arrancado da presença de Jesus, porque não conhecia o verdadeiro Jesus que andava com ele também. Mas o mais importante que eu pego nessa história, que quando um homem é influenciador, Jesus o escolhe. Pedro era influenciador. Pedro, ele influenciava os demais discípulos. Então Jesus não via Pedro como um homem que só o negou, mas ele via como um homem forte, um homem destemido,
mas que não conhecia sua verdadeira fraqueza. Porque nós temos que entender que nós somos fracos, feitos pequenos, menores do que os anjos. E para nós sermos fortes e firmes, é quando nós temos a presença. Quando nós estamos cheios da presença, nós não temos medo. Nós avançamos, nós irmos adiante. Mas se em algum momento nós duvidamos, se em algum momento nós fraquejamos, nós somos distanciados da presença. Nós somos arrancados da presença do Senhor. E nós só somos fortalecidos novamente quando nós abrimos mão do medo. Porque quando estamos com medo, nós estamos orando, mas o nosso ouvido está tampado. Porque o medo, o batimento cardíaco aumenta. E onde só supera a nós é o medo. E Jesus não vai falar conosco neste medo. Porque nós estamos distanciando da presença, olhando mais para Ele, não como Jesus que liberta, um Jesus que traz paz, um Jesus que olha para nós e muitas das vezes nos carrega, e aonde o único rastro que é visto é o rastro dele. Aleluia, Jesus. Mas quando estamos com medo, nós não reconhecemos Jesus como um bom Salvador. Nós olhamos para Ele e dizemos: tu esqueceste de nós. Nós olhamos para Ele e dizemos que estamos só. Pedro sentiu só. Porque Jesus foi capturado, então ele achava que Jesus não poderia fazer mais nada por ele. Se ele falasse que andava com Jesus, a única coisa que vinha na mente dele: eu serei morto. Vão fazer comigo o que estão fazendo com ele. Mas Pedro disse que andaria com Jesus até a morte. Por que ele não fez? Esse Jesus a qual nós seguimos, a qual nós proclamamos e a qual nós adoramos falar dele. Porque quando estamos com medo, quando estamos inseguros, nós retemos a palavra. Quando nós estamos passando pelo deserto e pelo vale, e temos a oportunidade de falar de Jesus, porque nós retemos a palavra, porque nos sentimos inseguros, porque sentimos com medo, sendo que Ele é um Jesus verdadeiro, libertador, salvador, amigo. Sempre Ele é o nosso melhor amigo, o nosso intercessor. Então eu tenho que ter consciência de quem é Jesus na minha vida. Quem é Jesus na sua vida? Até que momento você permite Jesus na sua vida? Até que momento você não nega Jesus? A pergunta é: você se conhece? Você conhece os seus medos? Você conhece em que ponto você será bloqueado e você olhar para si e saber: eu não sou? Você ter essa confiança que você não é? Mas Jesus sabe das nossas fraquezas. Jesus sabe das nossas dores e daquilo que distancia dele. Jesus sabe de cada um de nós. Então ao homem cabe achar o que é. Mas Jesus sabe o que eu e você é para ele. Aleluia, Deus. Jesus sabe o que nós somos e sabe da força que nós temos. Muitas das vezes, nas nossas tribulações, as nossas dores são encurtadas. Porque se progredisse mais, nós negaria Jesus e não queria mais nem aproximar dele. Pedro se sente dessa forma. Ele se sente que ele está só e que o medo o travou. Ele mentiu que seguiria Jesus até a morte? Não, porque ele não conhecia os seus medos. Mas quando conhecemos nossos medos, aí nós realmente conhecemos quem somos. Somos pequenos,
e miseráveis. E dependemos de Jesus, da misericórdia dele, para dar continuidade. Nós não seguimos adiante se não for pela misericórdia do Senhor. Quantas vezes somos paralisados? Mas quando olhamos para Pedro, e muitas das vezes já fiz isso, gente, mas Pedro andava com Jesus, viu os milagres, tantas coisas aconteceram. E outro dia, na minha casa, falando com a minha esposa, eu falei assim, quando a gente tem uma experiência com o Senhor, por que as pessoas afastam da presença? Os olhos viram, contemplaram. Tem pessoas que já tiveram tantas maravilhas que o Senhor já fez na vida dela, que o Espírito Santo o conduz e direciona. Curas, milagres. E por que ainda se afastam? Por que ainda caem da presença do Senhor? Porque nós achamos que somos fortes. Mas só somos fortes quando achamos que somos fracos. Porque sabendo da nossa fraqueza, nós clamamos ao Senhor por misericórdia. E aí o Senhor nos permite entrar em paralisação, para saber o tamanho que nós somos. Somos pequenininhos. Mas quando clamamos ao Senhor, nos tornamos fortes, alegres. Porque quando a dor na alma bate, não há gigante que resista. Ali em Pedro, creio eu, que ali bateu ali uma paralisação nele por causa do medo que ele sentiu. E quantas vezes sentimos medo? Quantas? Inúmeras vezes. Mas a misericórdia do Senhor vem e nos tira daquele problema que estava nos afetando. E as dores, nós clamamos e as dores aliviam. Mas quando a realidade se torna um pouco mais distante, que o vale é um pouco mais prolongado, e aí você se vê sem saída e sem opção, e você vê que não tem mais jeito para você, aí nós, como humano, nosso psicológico é abalado, somos paralisados. E como sair disso? Como ter paz no coração novamente? Só clamando ao Senhor. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele nos dá paz. Porque a coisa que Ele se preocupa conosco é paz. Que tenhamos paz. O Senhor vai dizer lá em Salmos que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente na hora da angústia. Então Ele é o socorro na hora da nossa angústia. Pedro, talvez se clamasse ao Senhor ali, ele teria pelo menos paz para a alma dele. E muitas das vezes nós passamos por esse vale e não clamamos ao Senhor. E muitas das vezes nós caímos da presença e iremos buscar no mundo algo para cobrir essa dor. Mas é clamando ao Senhor que nós encontramos paz. Amém, Deus. É verdade, aleluia. Porque ao homem, ele acha o que é o amanhã. Mas Jesus sabe da certeza do que será o amanhã. Amém, Deus. Para nós cabe apenas o agora. A certeza nossa é o agora. Mas a certeza do amanhã só Jesus sabe. Aleluia, Deus. Só Jesus sabe. Então Jesus escolhe Pedro não porque ele nega a ele, mas porque ele influencia aos seus irmãos discípulos. Amém? Para não ficar na minha palavra sobre isso, eu quero ler aqui esse versículo onde diz: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite
nada apanharam. Jesus vê muito mais do que nós vemos. Jesus vê em Pedro um homem que influencia. Ele não precisa chamar aos seus irmãos. Ele apenas diz na hora: eu vou pescar. E os outros acompanham. É isso que Jesus vê. Glória a Deus. É isso que Jesus vê em Pedro. É um homem que, pelas suas ações e reações, as pessoas o acompanham. Se Pedro, porventura, se perde, creio eu que os demais também se perderiam. Glória a Deus. Amém. Então, Jesus escolhe Pedro não pela fraqueza que ele teve, mas ele fala a Pedro que ele tem que se converter. Mas só após a morte de Jesus, e depois que Jesus o aparece ressuscitado para Pedro, e Pedro chama ele para apacentar as suas ovelhas, ele ainda não está convertido. Porque o propósito de Deus, de Jesus para Pedro, era que ele cuidasse dos teus filhos. Que ele cuidasse das ovelhas. Então o propósito que Jesus tem para nós, ele sabe. Mas nós não sabemos. Pedro não sabia. E muitas das vezes nós queremos algo para nós, mas não sabemos qual é o propósito de Jesus para nossas vidas. Nós queremos fazer o que queremos fazer, mas Jesus quer que nós façamos aquilo que Ele quer para nossas vidas. Então, nesta noite, pergunte para si mesmo: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? Até que momento eu permito Jesus na minha vida? Eu permito Jesus até onde eu quero? Ou eu permito Jesus entrar na minha vida para onde Ele quer me levar? Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque Jesus quer te levar em algum lugar. Jesus quer te usar para alguma coisa. Jesus tem um propósito para mim e para você. Mas a pergunta é: eu estou disposto a viver esse propósito que Jesus quer para mim? Eu hoje pela manhã quase liguei para o pastor e dizer: eu não vou, estou me sentindo mal. E a mim falei com minha esposa, não, seu problema é na perna, não é na voz. Falei: meu Deus, É forte. falo mais nada. E pelo incrível que pareça, cheguei aqui com dor. Neste momento eu falo assim: todas as vezes que eu tenho afetado dessa dor, que eu falo de Jesus, a dor some. Depois que eu paro de Jesus, falar de Jesus, a dor volta. É incrível. Mas é uma alegria, porque eu não sabia onde ia chegar essa palavra. Porque todas as vezes que eu venho pregar, o Senhor ministrou tremendamente na minha mente. E hoje eu falei: Senhor, mas nada. E Ele me deu um entendimento muito rápido na quinta-feira. Muito rápido. E depois eu me perdi. Hoje eu falei, busquei várias palavras, mas a direção era nesta palavra. E quando eu comecei a ler ela de novo, meu coração se acendeu. Eu falei: é aqui. Mas nem um entendimento. E quando eu estava ali sentado, aí ele falou assim: existe o homem e o filho do homem. O homem acha, mas o Filho do Homem sabe. Aleluia a Deus. Só Ele sabe do propósito que Ele tem para nós. Mas às vezes brigamos por não conhecer Jesus. Nós brigamos com o Espírito Santo porque queremos aquilo que queremos, aquilo que achamos que é bom para nós. Mas Jesus sabe o que é perfeito para nós. Glória a Deus. Agradar a Jesus é muito melhor do que agradar a nós. Mas cabe a nós saber qual é a confiança que nós temos nesse Jesus. Qual é a confiança? Porque esses dias